também espero que nós tenhamos agora. Recomecei, tá legal? Sem a música, porque a música ficou no outro pedaço. Nós estávamos ouvindo aqui o Tribalistas. E eu espero que agora nós tenhamos a companhia da Marileide Costa, que vai falar sobre relacionamento e sexo. Rafael, meu caro, ainda bem que você chegou, fico sempre feliz com tua presença. Nós tivemos aqui um pequeno problema de internet, estamos resolvendo isso agora. Eu vou aceitar a presença dessa moça chamada para nos dar aqui um show. Querida, já aceitei, vamos ver o que esse Instagram está dizendo. Vem para aí, aceita, comece. Se você já entrou, tem que entrar de novo, eu não estou dizendo. Olha que maravilha. Oi. Cadê aquele sorriso? Não se preocupe-se que aqui a gente resolve tudo, nós fazemos funcionar. E olha que é sem sexo, é na conversa. Olha quem está aqui, gente. O Rui, lá de Portugal, Lisboa. Que maravilha. Rui, seja bem-vindo, fico feliz em vê-lo por aqui. Quer saber também um pouquinho sobre isso? Querida, repita para nós agora quem você é e o que você veio fazer aqui. Eu sou Marileide Costa, sou psicóloga, especialista em sexualidade, em TCC, técnicas cognitiva comportamental. Eu gosto de cuidar de pessoas, incentivar as pessoas a gozar a vida na vida, cuidar da saúde biopsicossocial para ser mais feliz. Muito bem. É isso aí. E o tema de hoje é: será que resolve-se tudo nas relações, todos os problemas, com sexo? Ou será que deve haver um pouco de comunicação também, troca de palavras, de opiniões, de sugestões, e deixar os seus pingos nos is, como a gente costuma dizer, antes e depois do sexo? Nos diga. Sim, você. né? Na verdade, as pessoas provocam, às vezes, umas briguinhas Sim. para que gere aquela pimenta, né? Aquela emoção e termine o sexo. Só que o sexo é a cereja do bolo. Que às vezes tem sexo, mas não tem o gozo, não tem uma entrega, não tem vamos dizer, aquela cumplicidade, aquele companheirismo. Então, a oratória, o falar, né, o diálogo, ele vai afinar esses caminhos e fazer com que esse sexo seja muito mais gostoso, mais intenso, né? Algo a mais. Muito bem, eu quero mandar um grande abraço novamente para o Rui Batista, que está hoje. Eu não sei se ele está em Portugal, onde ele nasceu e cresceu, ou se ele está onde ele vive já há mais de 40 anos, que é Berlim, na Alemanha. Mas fico muito feliz em ver o Rui. O Rui foi o meu professor de língua alemã quando eu cheguei na Alemanha, em 1980. O Rui ainda era um menino, de 12 para 13 anos, e dava uma aula magnífica, e eu aprendi bastante com ele, e estou lembrando desse detalhezinho aqui agora. Então, Rui, beijão para você, obrigado pela presença. Então, querida, muito bem. Isso, boa, isso aí. Então, você acha que deve haver, sim, um bate-papo, não só antes, mas também depois. Porque durante a relação, acredito que a gente não fale muito, né? A gente solta, assim, alguns grunhidos, tal, essas coisas aí. Mas que vale a pena saber o que o parceiro ou a parceira de verdade deseja. Não é? Isso. Não é uma coisa só, tipo, vamos resolver fazendo sexo, fazendo amor. Tem que, enfim, trocar alguma ideia e dizer, olha, por exemplo, eu vou falar das minhas experiências com os meus alunos. Eu gostaria de tentar uma nova forma, uma nova posição, eu gostaria de ver uma forma, eu não sei se eu vou vestir umas roupas diferentes, estou falando da mulher agora, o homem a mesma coisa, tipo assim, meu caro, pô, você me tira o tesão quando você dá um arroto antes da gente começar ali o nosso bate-papo. Isso acontece. Ou então, poxa, você tinha que mandar uma bufa dentro agora, isso não fica legal, se controla mais. São coisas que a gente sabe, o ser humano passa por isso, isso acontece. Então, não é nada, digamos assim, do que eu estou falando agora não é nada irreal. Isso é uma realidade. Isso. Então, agora eu quero que você nos diga aí, isso tudo pode atrapalhar de verdade o relacionamento ou na hora do sexo? Como é as coisas? Tua experiência. Pode atrapalhar e assim pode broxar. Tanto o homem quanto a mulher pode broxar, pode perder o encantamento, pode perder o tesão por aquele outro parceiro. Então, essa comunicação, a comunicação verbal, a comunicação não verbal, esse grunhido, essa coisa,
ela vai se comunicar com o outro e o outro vai ter uma leitura. O que acontece, né? Hoje a gente tem tem casais que já não se beijam mais. Porque Oxe, casais mesmo, assim, de filhos e tal. O que acontece, Rui? Eles, no caso, ela não gosta do gosto da boca dele. Não mas gosta não do diz nada. cheiro dele. Mas não diz nada, porque acha que vai ofender. Aí eu não gosto. Aí o que acontece? Eu não gosto de beijo. Ela não gosta do jeito que ele faz lá, né? O oral. Porque dá cosquinha. Porque as pessoas, no caso, dentro de um contexto generalista, diz ponto G. O que é ponto G? Né? É o ponto, vamos dizer assim, né? Eu digo que é o ponto, que é G, ponto do gozo. Mas cada pessoa, cada corpo, ele vai se comportar de uma forma diferente. Ele vai, no caso, experienciar esse gozo de uma forma diferente. Tem mulheres que gostam, no caso, que sente cócega. Tem mulheres que sentem tesão, tem mulheres que sentem prazer. E tem mulheres que não sentem nada lá no tal ponto G. Mas sente na orelha, sente na ponta do nariz, sente na ponta do pé, sente nas nádegas, na cintura, no umbigo. Então, o ponto G, ele é muito particular. E só a comunicação entre o casal, o diálogo, vai fazer com que um compreenda o outro. Eu tive uma relação e meu ponto G, no caso, o lugar que aquela outra pessoa me fazia sentir os arrepios, era no umbigo. Então, aquela relação não foi, e aí eu troco de parceiro, e aí ele não sabe disso, e aí ele fica lá, no sininho, brincando no sininho, e eu sentindo cócega. Só que ele não está entendendo, porque não houve uma comunicação. A experiência dele era que o sininho é que ia dar essa sensação. Então, o que a gente precisa em um momento em que o sexo está tão, vamos dizer assim, liberado, né? Os corpos estão tão liberados, prontos e disponíveis a gozar, a experienciar. A comunicação tem nos faltado e essa falta faz com que as pessoas estão cada dia mais sozinhas, gozando com elas mesmas ou não gozando. Então, tá, peraí, vamos ver. Vamos lá. Eu quero entender duas coisinhas. Então, veja bem. Eu sei que durante muitos anos as mulheres ficavam naquela de o homem ter que descobrir isso tudo porque elas ficavam fechadas. Tipo assim, eu não vou falar nada para o meu marido, eu não vou falar nada para o meu noivo, eu não vou falar nada para o meu namorado, porque se eu falar ele vai pensar que eu sou alguma que já andei por aí fazendo mil coisas. Você sabe que isso até alguns anos era assim. Pronto. Por outro lado, ela acaba não tendo satisfação, prazer, alegria no sexo, porque ele não consegue chegar lá onde ela gostaria que ele fosse. Então, nesta hora, é importante que, se não for durante, que seja antes ou após, que diga, olha, velho, o meu ponto G é no joelho, é no calcanhar. Imagina, não sei nem se isso existe, mas enfim, tem que dizer e dizer, olha, é o que eu gosto, é assim que deve ser. E é o que eu estou dizendo, é que falta nessa relação, porque durante muito tempo, nesses cursos de oratória, nós fazemos algumas atividades que fazem com que as pessoas comecem a falar com seus parceiros. Naturalmente que eu não impulsiono essa questão do sexo. Eu falo, por exemplo, do que você gosta de comer. Porque há quem diga assim, minha esposa cozinha macarrão todo domingo. Eu tenho que comer todo domingo, há 40 anos, macarrão. E ela diz para as amigas, meu Deus, exatamente, meu marido só come macarrão. Eu vou ter que cozinhar mais quantos anos? Então, falta diálogo. Falta chegar e falar, olha, eu não quero ter o macarrão, porque eu comecei a comer o macarrão da vizinha e ficou muito melhor. Então, vamos começar a nos pronunciar. Outro detalhe importantíssimo, e isso é real, acontece. A litose, você falou nisso aí. O mau cheiro. E também tem aquele detalhe, não estou afim de sexo oral, hoje não é o dia. Por quê? Porque não tomou banho, filha, não se lavou adequadamente, não soube lavar. Inclusive, um detalhe importante sobre a saúde penial do pênis, entrevistei um médico que disse que a maioria das vezes o câncer de pênis vem da falta de higiene.
de não saber lavar a glande e a pele que envolve ali a glande tem que saber lavar. Há uma forma de lavar. Então, nós falamos disso assim muitas vezes. O prepúcio. Exatamente. Tirar, no caso, Limpar, tirar tudo aquela... Exatamente. Aquele, então, vou falar de uma forma nordestina, o sebo. Fala. Sim. Pronto, você falou bem. Essa gordura que fica alojada ali entre a glande e a pele que protege o pênis, cheira mal pra cacete, tem um sabor horrível. E a mulher não é obrigada a chegar ali. Quando eu falo mulher, hoje em dia me refiro aos parceiros, às parceiras, enfim. Então, é importante que haja simplesmente uma conversinha, tipo assim, minha querida, meu querido, enfim, vá tomar teu banho. Ou melhor ainda, isso é uma coisa que eu aprendi a praticar. Se você tem um chuveiro com box grande ou tiver uma banheira, convida para tomar um banho junto contigo. Ajuda a fazer essa higiene pessoal. Tira uma ondinha ali. Entendeu? Claro. Isso é muito importante. Agora, se você não se comunicar, se você não provocar uma reação entre vamos discutir o problema que nós estamos passando agora, o que acontece? Ah, não estou afim disso, não estou afim daquilo, estou com dor de cabeça, hoje não é legal, e muitos não compreendem. E aí começa nunca, tipo, ó, me deixa em paz, tá? Me deixa em paz, porque eu não estou tão me ligando, o pessoal está aqui fora do meu prédio fazendo uma zoada do cacete, que é por isso que eu botei isso, para não nos atrapalhar, mas agora já estão me ligando aqui de fora para ver se eu posso falar, e eu já tinha avisado que eu tenho a minha live às quartas-feiras, não há necessidade de estar me chamando, que não funciona, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, voltando ao que nos interessa, isso aqui é um desabafo, nem tinha que falar nada, é importante que haja um diálogo. Se não houver diálogo, não funciona. Então, eu acredito que pessoas adultas, quando eu digo adulto, eu me refiro às pessoas com mais de 30 anos de idade, com certeza, se tiveram um relacionamento, passaram por coisas semelhantes. Faltou a higiene, faltou falar, poxa, vai tomar um banho, faltou falar, olha, eu vou tomar um banho, faltou falar, escova os dentes, sei lá. Claro, há problemas sérios de halitose, tem que se resolver de outra maneira. Agora, gente, diga, querida. Eu sempre digo assim, aquele jeitinho carinhoso, aquela ideia, sabe? Aí você diz, amor, meu bem, meu gostoso, delícia, eu vou ali tomar um banho, meu bem, né? Num capricho, né? E eu vou esperar que você faça isso também. Eu vou te esperar pronta. Então, meu filho, fique preparado, preparada, que hoje tem. Entendeu? Capricha que você não vai se arrepender, né? Ah, isso é legal. Eu acho isso aí ótimo, você chegar e jogar, brincando, falar a verdade. Ó, filha, vou ali, tá? Se você quiser... Bem gostoso, bem cheirosa, bem cheiroso para você. Né? Vou caprichar aqui porque essa dificuldade, né, de mostrar para o outro o meu desconforto faz com que essa relação esfrie. Muitos casamentos já, no caso até, findou por não gostar. Nosso corpo, ele produz substâncias que são protetoras. E essas substâncias, esses hormônios, o nosso estresse produz suor, o suor mais ácido, o suor com odor. Eu preciso, no caso, ter essa higiene, porque às vezes o meu companheiro, a minha companheira, não consegue o olfato dessa pessoa, não aceita. E eu acabo por ser rejeitado por isso. Não é ela que me rejeita, mas essa boca, esse cheiro. Então, eu preciso, tanto o homem quanto a mulher, precisa sentir os próprios odores e ver se... E você sabe que a halitose é difícil de reconhecer. A própria pessoa reconhecer o cheiro emitido pela boca, o exalado, melhor dizendo, pela boca, é mais difícil para a própria pessoa. Eu acredito até que seja quase impossível. É possível que seja de algum... Você tem algum truque aí? Chega assim, dá uma lambida, deixa secar, depois... De verdade? Gente, vocês ouviram essa técnica, por gentileza, antes de ir para a cama, dá uma lambida aqui né? Assim no pulso. Pá! Dá uma observada. A maioria das vezes, você consegue identificar.
E às vezes a pessoa não está com halitose causada, vamos dizer assim, por uma falta de higiene, né? Quando a pessoa está muito estressada, o estômago ele produz mais suco gástrico e esse corpo ele Sim. fica muito mais. Pessoas que fazem muitas dietas, o uso de bebida, no caso, né? Bebidas diversas, Comigo já remédios. aconteceu. Tomei um bocado de cachaça e o pessoal diz, ah, você está com hálito de leão aí. Mas é do momento, é da cachaça. No E você sabe. momento, Então, a se gente pode for pensar, sair e beber, leva a mulher para beber junto, ou vice-versa, para não ter é, problema. Se todo mundo faz bebe, um resolve o garga- problema. faz um gargarejo lá, no caso, né? E assim, fazer a higiene, no caso, passar o fio dental, que às vezes você escova o dente, mas não limpa a língua Tem fica um o raspar, acúmulo de né? bactérias. Sim. E o fio dental, no caso, entre um dente e outro, no caso, aquele acúmulo de alimentos gera. Então, assim, precisa se dedicar a isso, porque você está beijando o outro, o cheiro incomoda, né? E quando você tem esse cuidado, os dois, o casal sente, no caso, esse benefício. Lá embaixo também, tanto o homem quanto a mulher, a produção, no caso, dessa proteção, desse, vamos dizer, né, desse sebinho, Sem dúvida. desses grúmulozinhos. O que acontece? Na hora de tomar banho, tanto a mulher também, grandes lábios, pequenos lábios, clítoris, no caso, porque aquele cerumezinho faz com que fiquem com odor, que são glândulas que protegem o corpo, geram essa proteção para que qualquer coisa não entre, entre só o que deixa. E Não, essa tranquilo. higiene é Sim, extremamente importante para que essa relação. E quando você faz isso, você está respeitando o seu parceiro, a sua parceira. sem dúvida. Assim enxergo eu. Eu acho que se eu cuidar da minha saúde, higiene pessoal, para comigo, para a parceira vai ser ótimo, porque, gente, inclusive, lembrando de um detalhe, o cara toma banho 8 horas da manhã, às 16, ou seja, às 4 da tarde, já era, tem que tomar banho de novo. Às vezes até muito antes disso, a depender da atividade Da profissional. atividade. Por vezes, você, mas eu sou advogado, eu trabalho, enfim, eu sou isso. Tá, e saber se não transpirou o dia todo, onde andou. Por exemplo, você sabe que fazer uma comida, você sabe. Eu cozinho para mim muitas vezes, eu gosto muito de restaurante, mas faço comida em casa. E por vezes, você acabou de tomar um banho, vai para a cozinha fazer alguma coisa e fica o cheiro impregnado no cabelo, na roupa, no corpo. Sim, Então, a depender da situação, tem que tomar banho de novo. tomar Não um dá para ir com banhinho. cheiro de comida queimada, sei lá. Isso é importante que a gente saiba, para evitar que haja discussões com a parceira. Pois bem, axilas, partes genitálias, tudo isso a gente já está falando, boca e Sim. tal. Agora tem uma pergunta que alguém me fez aqui no meu particular. Esse papo de tamanho é realidade? Tamanho é documento? Eu digo, quem tem assim um pênis enorme, tem vantagem daquele que tem um pênis menor? Você, com a tua experiência profissional, deve ter ouvido falar, algumas mulheres falar alguma coisa. Nós queremos saber, essa conversa é real ou isso não existe? O tamanho não chega a ser tão importante? E sabendo fazer a coisa anda. O que você tem a dizer sobre isso? Sim, a gente, dentro do contexto generalista, social, as pessoas dizem que tamanho é documento, sim. Porém, no caso, eu digo sempre, né? Uma caribina e a escopeta, se mirar certinho, mata, derruba. Que eu... O negócio é mirar certinho. O que acontece, né? O borogodó, tô falando da Bahia, não ia deixar de falar do borogodó, gente. Sim, A sim. química que você e seu parceiro têm é que vai ser o tempero para essa relação. Claro, não é? Claro que quando você, se você teve uma experiência com alguém que tem um órgão grande, quando você tem uma experiência com uma pessoa que tem um órgão menor, você pode buscar uma posição que você e ele fiquem satisfatoriamente, no caso, completo. Um abrace o outro, encaixe no outro. Então, a mesma coisa, o homem pode ter um órgão muito grande e achar uma mulher bem grande. Tem posições Sim, concordo, mas eu e tem ouvi na minha trajetória de mulheres que disseram assim: encontrei alguns enormes, só que não sabiam o que fazer com pronto. aquilo. Também tem a ver a experiência. Isso. Entretanto, outras que disseram, cara, não é tão pequeno, não é tão grande, enfim, mas é maravilha, porque eu fico felicíssima
eu consigo encontrar o orgasmo, enfim, gozo demais. Por isso é que eu Porque, fiz essa... assim, E quem fez a pergunta, eu não vou dizer o nome aqui, porque é chato. a zona Sim. de excitação na vagina é de 3 a 4 centímetros. É Portanto, minha em querida, cada, não é, eu tenho não uma é lá no, sorte danada. Então, poxa vida, eu estava aqui me preocupando não com é lá isso. no fundo, não é lá no buraco, no buraco, não é no fundo do Entendi, poço. claro, claro, entendi. O que acontece? Então, se essa pessoa, no caso, né, esquentar, beijar, abraçar, cheirar, lamber, se conectar com essa outra pessoa, mesmo que o órgão seja um órgão, no caso, mediano ou pequeno, vai ter posições que vai ser completo. Então, a Kama Sutra, no caso, né, tem o livro Kama Sutra, ele tem, Sim. como é que se diz, milhões de posições, sentado, em pé, deitado, Algumas, carpado, para mim, são impossíveis. e né, depende da flexibilidade, da cremosidade Agora, das muito mais, né? pessoas. Mas a mesmo que fosse há 30, 40 anos, filha, tinha posições ali que Isso, só sendo artista de circo, para pendurar para cá, pendurar isso para vai lá. facilitar. Então, esse corpo, no caso, precisa se encaixar no outro. Agora sim, uma Entendi. vantagem, viu, gente? Uma vantagem. Quem tem um órgão muito grande, tem a vantagem de ter um órgão grande, mas assim, ele vai conseguir poucos jogos seguido. Por quê? O órgão, ele é preenchido por sangue. Então, essa pessoa tem que estar com a saúde bem legal para Sim, mandar uma quantidade de sangue para esse órgão e depois se recuperar. De ano, coisa. Essa pessoa às vezes consegue ter várias ereções em uma noite. Porque tem gente que depois de uma ereção, quem tem um órgão muito grande, depois de uma ereção, fica extremamente fadigado. sim. Você está se referindo à pessoa que ejacula, que alcançou o ápice, ou não ter feito isso, mas que, do mesmo jeito, não vai continuar tendo essa ereção. Do Como é a coisa? mesmo Estou jeito, entendendo. para manter, se não tiver com a saúde, no caso, Sim, né? O claro. coração bom, o pulmão bom, para manter esse órgão, no caso erétil, tem, vamos dizer, quase meio litro de sangue, tem órgãos enormes. E essa pessoa Minha filha, fadiga você está esse falando de uma coisa coração, mais ou menos. Olha para isso, está tá louco. entendendo? Meio litro de sangue. Puxa, negócio de louco. Para manter essa ereção. Então, essa pessoa, no caso, tem também um desgaste muito grande fisiológico. Ah, entendo Tudo. perfeitamente. Por isso que o homem tem que treinar e treinar a panturrilha, viu, gente? A Ah, panturrilha é o segundo coração do homem para segurar essa ereção. Treina a panturrilha, pelo amor de minha Deus. filha, vou começar hoje, depois dessa live. Começar logo aqui a esticar a panturrilha. Sim, agora tem aqui mais duas perguntinhas com relação àquilo que nós estamos falando, tá? Eu não fico sem jeito em fazer a pergunta, já que tem pessoas me perguntando. Só Por exemplo, tu o trouxe. sexo anal agora exclusivamente entre homem e mulher, né? Porque nós sabemos que as relações são muitas. Sim, Então, neste caso especificamente, homem e mulher, no caso sexo anal, a mulher é que tem que saber se sim ou se não. sim. Faz mal? É perigoso? Prejudica a saúde? São as perguntas relacionadas à saúde, porque por vezes o medo que vai doer, ou que vai rasgar, ou que vai dilacerar, ou que vai trazer doenças, enfim, faz com que a mulher diga não. Eu sei que muitas vezes, logo no início das relações, com a paixão, é capaz de ser mais fácil, mas depois, com o decorrer dos anos, o casamento, a mulher está ali, o homem chega junto, ela, você é doido, você está pensando que eu sou o quê? E aí, um buraco, né? O camarada acaba pensando, poxa, se eu não tenho em casa, eu vou buscar no outro. Agora, nos esclareça essa questão do sexo anal entre o casal mulher-homem. Se Assim, tudo que eu perguntei, né? sexo, né? O Sim, sexo desde sempre foi um tabu e sempre veio com um controle. E foi gerado sim, diversas especulações dentro do contexto de religião, contexto de sim, saúde, contexto, sim, contexto de social, moral, puro ou impuro. Né? Então, sim. quem fazia esse tipo de prática eram as putas, eram as mulheres que não tinham, no caso, nenhum tipo de pudor. O sexo, qualquer sexo, oral, anal, o sexo sem penetração, todo sexo ele precisa ter uma cumplicidade.
ele precisa ter um Claro. respeito, um acordo, né? O diálogo desse acordo. A questão anal tem uma questão assim, o ânus, no caso, ele é para jogar o lixinho do nosso corpo fora. Então, a pá uma parte do corpo que ele tem bactérias muito mais poderosas para causar infecção. Então, para Sim. fazer essa prática, a pessoa tem que ter muitos cuidados, né? Tem que ver se está com a sua saúde. Tem gente que tem prolapso retal, que tem problemas de hemorroida. Tem pessoas que têm, já são ressecadas. E o acordo entre elas, no caso, se esse tesão, no caso, usar, vamos dizer, um lubrificante, não anestésico, gente, que tem que ser bom para os dois. Anestésico só vai ser bom para o outro. Mas, assim, um É, lubrificante que venha proteger, ter a higiene, nada de ficar fazendo ducha, nada de ficar, sabe, inventando coisas. Por quê? Porque é uma parte totalmente revascularizada. Tem muito vaso sanguíneo, pode romper. verdade. Então, a Uhum. ginástica íntima, que eu sempre digo sobre ginástica íntima, vai fortalecer esses vasos, no caso, e vai melhorar essa receptividade nessa troca. O que acontece? Vai treinando, tem uns plugzinhos, tem uns aparelhozinhos, vai devagar, não diz, eu vou, não vai com muita sede ao pote querendo derrubar a cancela, não. Vai pelas beiradas, tal. Entendeu? Faz um agrado. Você quer um agrado? Faz um agrado também. E aí, Ou o seja, quê? Né? se for com calma, com lubrificante, devagarinho, a coisa vai dando certo, sem machucar, sem ferir. Tem Enfim, se tiver boa posições, saúde, claro que eu imagino, se alguém tiver problema no reto, não tem condição. não Imagino é eu, não sei. Aí é isso. E assim, tem entendeu? posições que vai facilitar, mas tudo é aqui. É aqui e os Pronto, acordos acredito entre também. o casal, sabe? Se você diz assim, ó, eu escuto, né? Ah, meu marido disse que se eu não der, eu não dou, eu não amo ele, eu não dou por isso. Então, assim, é quase uma ameaça, é quase. Então, isso gera uma agressão. Então, o sexo em si precisa de entrega, de confiança, respeito e liberdade. E Pronto, esse então o sexo. sexo anal não é nada anormal. O sexo anal é algo que pode ser feito entre o casal, mulher e o homem, sem estar aí pensando, ah, você é doido, você é isso, você é aquilo, porque na realidade eu conheço algumas pessoas que comentam que o sexo anal é prazeroso. Estou falando de mulheres, eu sei que os Tem, homens muito, também fazem, é tem diferente. muitas, E, que, muitas e mulheres muitas que mulheres gostam traz. ao ponto de preferirem fazer o sexo anal do que fazer o sexo pela vagina. Fazem a Olha, todo o preliminar, nosso se corpo, excitando. Sim, diga. ele tá vendo? Como é que se diz? Excitável, Sem erotizado. dúvida, você já falou. Tem pessoas Sim. que gozam fazendo as sobrancelhas. Tem pessoas que gozam mexendo na orelha. Porque esse prazer ele pode ser deslocado. O prazer, Quer esse corpo inteiro dizer, ele sente você está prazer. no aeroporto, está assim uma pessoa sentada, Ah, vou falar de uma mulher, ali com um jornal ou um livro na mão e fazendo assim, ela está tendo orgasmo. Meu Deus. pode, pode acontecer. Rapaz. Olha, está aqui um rapaz chamado Eliomar, é o senhor Sim. Eliomar, ele está dizendo que o grande problema dos homens de não conquistarem ou não chegarem ao sexo anal com as suas esposas, acredito eu, é porque os homens não fazem as preliminares adequadamente. Ele escreveu outra coisa, eu estou traduzindo o que ele Sim. escreveu, tá? Aham. E eu acredito também nisso, porque quando eu estava muito jovem, a minha experiência, muito jovem, eu tinha 17 para 18 anos, conheci uma mulher bem mais velha do que eu, e ela me orientou em algumas coisas. E uma que ela disse era, cara, para conquistar o que você quer, que é o sexo anal, você antes disso tem que me deixar excitada. Então ela dizia como é que tinha que fazer. E ela gostava que fosse naturalmente o sexo oral, que você já falou nisso também. E, é claro, eu acredito que isso realmente excite, deixa a mulher, como o homem também. Quem é que não gosta de sexo oral É quando é aquela, bem feito também, né? é E aquela tem pessoas, mulheres, que pensam coisa. que é um telefone, agarra assim e tá, vai com E- calma aí, que a coisa tem que ser Isso. delicadamente, porque não é de ferro. Eu Mas, enfim, gente, você está sempre dizendo, diga, continue que eu estou adorando o que papo.
quando junta a fome, a comida e a vontade de comer, tudo fica mais fácil. O Claro. que acontece? O homem quer comer, a mulher tem a comida, ele tem que gerar nela que ela é uma comida especial, que ela é uma comida gostosa, ela tem que acreditar nisso. Então, assim, já que está insistindo, então deixa eu dar um pouquinho. Ela tem que sentir esta comida, se sentir amada, desejada, tem que ser, no caso, tratada bem, excitada. E aí você vai conquistar. E pode conquistar de uma forma muito positiva, não ter só uma vez, não só nos cardápios especiais. Sem dúvida. Mas é aquela coisa, e com calma. Sim. É que em cima disso aí, está aqui alguém que escreveu o seguinte, eu já anotei hoje à tarde. Ela diz o seguinte, o meu marido não faz sexo oral, portanto eu também não. E por vezes, isso ela comentando, você deve ter ouvido algo assim semelhante, com certeza. E portanto, ele quando me procura, eu como esposa faço a minha parte, mas eu não sinto prazer. Por vezes, ela tem que passar um creme para facilitar a penetração na vagina, porque se ela não está excitada e ela já tem mais de 40 anos, ainda pior, né? Enfim. E ela comentou numa roda de pessoas, e me escreveu aqui, que teve em sua trajetória como mulher muitos relacionamentos legais em relação a sexo. E com o marido a coisa não funciona legal por causa disso, crê ela. Ela estava dizendo isso. Olha, o meu marido não quer fazer sexo oral, meu marido não me prepara para a relação. Ele acha, ele já vem todo doido, então vem para cima e eles têm a mesma idade. Mas, enfim. Então, com isso, o que eu quero dizer? Que pode ser realmente um problema isso se as pessoas não conversarem. E eu perguntei para ela, você não fala com ele? Ela disse, falar o quê se ele deveria saber? Veja, esse é um problema sério. Deveria saber? Será que ele algum dia teve essa experiência? Tem que falar pro cara. Assim, professor. As nossas experiências sexuais na vida adulta têm uma relação muito forte com a nossa sexualidade infantil que Freud traz. O nosso desenvolvimento infantil. Tem Claro, pessoas, no caso, que teve uma relação, no caso, né? O desenvolvimento infantil fala sobre a fase oral, eu experimento pela boca, a fase anal, a fase fálica, a fase genital. Então, se o meu desenvolvimento da minha sexualidade infantil não foi legal, tem pessoas que vivenciou abuso sexual, violência sexual na infância, na adolescência, isso aparece. Tem pessoas que têm nojo, por quê? Porque não se desenvolveu de forma legal, teve uma disfunção, estava numa família que não gerava essa conexão, esse respeito, esse cuidado. Então, tudo isso vai gerar, no caso, um desconforto na vida adulta. Esse homem provavelmente tem nojo. Como foi essa relação com o mamar, com o comer, com o... E aí, no caso, no consultório, a gente fala sobre isso. Tá, e qual é a solução para esse cara que você disse que isso aí é interessante, até porque ela está nos ouvindo? Como é que ela fala para o marido? Você está com nojo, o que é? Porque, veja, você falou uma coisa aí que pode derrubar a autoestima da mulher. Sim, porque a mulher... Imagina ele falar, tenho nojo. E aí? De quem? Isso, ele pode ter dela nojo. Ou é de todas? Olha, eu tive um paciente e ele não conseguia fazer sexo oral. E aí a gente foi com hipnose, descobriu. Ele foi abusado aos 5 anos de idade pela babá. E era uma caranguejeira fedida. Desculpe, horrível, você fala do jeito... Com a caranguejeira fedida. Meu Deus do céu. Era uma mulher, então, era uma agora entendi porque que o meu pai dizia pra gente, quando eu era criança, que nós, quando crescesse, tínhamos que fazer um curso chamado escova progressiva. Então, você me fez lembrar isso. Mas hoje em dia isso não existe mais, né? Isso. E aí, ele era uma criança e foi obrigado a experienciar. Ele foi abusado sexualmente por uma mulher adulta, né? Que não tinha higiene. E toda vez que ele se via nessa situação, ele broxava. E ele não sabia por quê. Só na terapia que a gente encontrou isso. E tem Deus. E resolveu a vida do cara, ele conseguiu passar por isso. Sim. Né?
e outros casos, no caso. Tem um que ele, no caso, quando a mulher fazia menção de fazer um sexo mais selvagem, ele broxou, porque ele foi espancado na primeira relação dele. Levaram ele em um prostíbulo para tirar a virgindade. Ele não conseguiu, porque ele ficou com medo e ele foi abusado sexualmente e também fisicamente. Então, assim, a nossa mente, no caso, ela tem esse poder de guardar experiências boas, mas experiências ruins. E o inconsciente, claro, sem dentro de um contexto de gatilho, ele aparece isso muito forte, né? Então, assim, a gente precisa falar mais sobre isso. O sexo não é um botão que liga e desliga. Nós somos humanos. E muitas das coisas que perpassa esse humano tá fora de um controle. E aí... Outra coisa que dentro disso que você está falando, que é uma questão do inconsciente até, Sim. Por exemplo, quando há um desafio, um outro caso, agora é um rapaz que me falou, ele é um rapaz porque ele tem menos idade do que eu, tem 40 e poucos anos, acho que tem 48. Ele diz que quando a esposa desafia ele, tipo assim, quero ver se vai subir, se vai ficar realmente, se você vai conseguir, que aí é que o bicho não vai mesmo. Aí é que ele bloqueia completamente. Somente quando ela chega assim, hoje vai ter, hoje vai ter. Se a coisa acontecer naturalmente, tipo, ele chegou em casa, tomou o seu café, o jantou, etc., e depois tomou o seu banho, ou tomou banho antes, enfim, está com ela ali, começa uns beijos, um carinho, ele diz que tudo bem, a coisa rola, vai. Agora, quando ela vem com o desafio, tipo, tem que ser assim, tem que ser assado, ele diz que... E aí até perguntei, porque já estão juntos há muitos anos, ele disse que no início era diferente. Ela chegava nele e dizia, você vai me acabar toda, vai me derrubar. Agora é o contrário. Você já não está fazendo mais isso, você já não consegue mais. Pô, o cara tem 48 anos, como é que não consegue? Entendeu? Deixa eu ver o que o Rafael está dizendo aqui. Mais uma mulher tem que gostar de apanhar na hora do sexo. Ele está fazendo uma pergunta. Tem mulher que gosta de... Nunca vi isso. Tem mulher que gosta de apanhar durante o sexo? Você sabe disso? Como é? Será que existe? Como é? O que acontece, né? De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Então, tem as práticas sadomasoquistas. Tem pessoas que gostam de um sexo mais selvagem. Agora, o acordo é perguntar, no caso, no diálogo, você gosta de uma coisa, de um puxãozinho, de um tapinha, tal. Fazer o acordo antes para que isso, quando é permissivo, né? É sexo. Sem dúvida. Quando não é permissivo, é violência. Então, para que você não pegue aí uma chave de cadeia, Rafael. Eliomar falou assim que o ponto G do homem, né? Lá. Esse corpo, ele é um corpo que desabrocha, que transborda. Muitas das experiências não vividas é por conta dos nossos preconceitos, das nossas crenças, daquilo que aprendemos que é verdade ou que é mentira. Mas é você, tanto o homem quanto a mulher, precisa conhecer o próprio corpo. Tem homem que dentro do contexto de pudor, eu não sou gay. Gente, a massagem, no caso agora, a massagem tântrica, né? Uma massagem nas nádegas, no bumbum, gera prazer, gera sensação de bem-estar. Ó, as meninas que estão aqui escutando, a massagem entre as coxas do rapaz, as pernas, tal, ali. Gente, os meninos, no caso, sentem várias coisas, várias queixas. A mulher, às vezes, não toca no mamilo do homem, né? Não beija, não cheira, não chupa. E todo esse corpo, ele é excitável. Agora, tanto o homem quanto a mulher tem que gerar... E gerando essa conexão, esse diálogo. Mexe aqui, toca aqui, bora experimentar isso, bora tal. E sugerir. Sim, agora com o passar do tempo, isso também me foi dito, não perguntado, foi afirmado. Então, as pessoas quando começam a se conhecer, começam a se descobrir. Então, se o homem gosta de sexo oral, se ele gosta de sexo anal, ele, por ser o homem ainda nos dias de hoje, ele vai procurar fazer isso. No início, a mulher até topa algumas coisas, mas com o passar do tempo, casamento, a mulher diz assim, você está pensando que eu sou alguma prostituta? Que não é por aí. Enfim, eu não sei o que acontece, eu não vou dizer que aconteceu comigo, porque nunca foi assim, mas eu também não fiquei morando com mulher nenhuma mais do que 10 anos. Com 10 anos a gente já tinha um acordo, ó filha, vai para lá que eu vou para cá, somos amigos até hoje, está tudo cheio de legal. E enfim...
Então, o que acontece? Que pode ser que a mesmice transforme as pessoas numa certa dificuldade. Por exemplo, é sério que eu vou te falar, aconteceu em Ubaitaba, lá embaixo. Tem uma amiga lá. E ela, Aruze me disse assim, ó, professor, eu falei com a minha amiga, que o marido dela estava fugindo dela. Falei com a minha amiga para vestir uma roupinha diferenciada. Até fomos comprar juntos, comprar aquelas roupas íntimas, sexuais, uma meia assim. Essa coisa toda, ela ficou uma gatíssima. Pois, o homem botou a mulher para fora. Ela vestiu, chegou à noite, toda cheirosa, tomou aquele banho. Quando o cara viu, disse onde é que você andou, aí chamou ela de tudo quanto era nome, porque ele achou que aquilo foi um absurdo. Alô, Marlu, seja bem-vinda! Que achou que aquilo era um absurdo. Aí, quem ficou com o sentimento de culpa foi a Aruze, que depois veio dizer para mim, professor, foi o senhor que incentivou. Eu disse, gente, eu incentivei você saber fazer algo diferente para o marido começar a lhe procurar de novo. Porque se você não se escondeu e ele não lhe procurou, tem algo errado. Que ela se queixou disso durante o curso. É aquilo que eu lhe falei. Então, é importante que a mulher saiba também o momento certo disso. Ela já foi toda fantasiada. Eu vi esses dias um comercial, não, vi aqui no Instagram, uma mulher que o marido pediu para ela se vestir de enfermeira. E ele imaginou uma coisa, ela foi e pegou aqueles roupão de trabalhar nos hospitais, que é quase um macacão esculhambado. Quando ela chegou, ele caiu numa risada monstra e disse, meu Deus do céu, isso aí não era o que eu imaginei. Mas só que acontece. Então, tem que se ter também conhecimento do parceiro, até onde o parceiro vai segurar aquilo. É por isso que eu digo, conversar também ajuda. Olha, vou te fazer uma surpresa. Que tal eu aparecer, sei lá, de garçonete, com um chapéuzinho, sei lá. Ou então, sabe, alguma coisa assim, para ver a reação, para sentir o que vai dar. E começar a trocar alguma ideia, senão o bicho pega, entendeu? Mas assim, olha, tudo depende, no caso. Eu volto de novo, as minhas experiências de vida social, na minha casa com minha mãe, a relação da minha mãe com meu pai, aquilo que eu escutei sobre se sexo é bom ou se sexo é ruim, aquilo que eu escutei sobre Deus e o diabo em relação ao sexo, a minha primeira experiência sexual, tudo isso vai influenciar na minha vida. Se eu sou muito machista, se eu sou muito feminista, isso vai interferir na minha vida, na minha relação. Por quê? Porque sexo é sexo. Então, nós estamos começando a compreender que religião... sexo também tem a ver com entender o outro, não é só chegar e vamos dar uma. Tem que saber como é. Sexo é conhecimento, sexo é antropologia, é sociologia, é cultura, é trabalho. Por que o trabalho? Porque um homem que trabalha braçal, no caso, ele não é um homem tão delicado, de repente. E aí ele pega a mulher com mais a mulher. Mas excita muitas mulheres, as mulheres que gostam dessa força física. Então, e tal. Por outro lado, tem outros que não vão gostar, é natural. Compreender essa estrutura e essa roupa. Ou meu marido, ou meu amor, ou nego, né? Ou coisa. Você acha que quando veste uma roupa assim, esse negócio de mulher gata, coisa, você acha legal? Né? O homem também. Aí, né? boa, perguntar, claro, claro. Ó, o homem, no caso, a gente hoje melhorou muito a questão da higiene, mas o homem, às vezes, quer uma brincadeira, mas tem uma mata tão grande lá e a pessoa não sabe se vai encontrar. O cara tem né? que ter higiene, pô. Isso aí foi há 50 anos. Claro, depilação não, que deve ser loucura, né? Mas cortar assim. Na nega, né? Na gostosona lá, a mulher quase desmaia. Tipo, ela desmaia, mas não é de tesão, é de... Claro, entendi. Agora, peraí, olha, o Eleomar está dizendo aqui, professor, o melhor Viagra do mundo é a língua. Enfim, pode ter 90 anos, mas se souber trabalhar, vai fazer. Claro, ele está falando dele como homem que a mulher faz. Agora, não sei se o Eleomar também faz nas mulheres isso, para provocar essa mesma libido, ou provocar esse tesão todo. E o Rafael está dizendo, pois é, mas tem mulher que vem dormir de calças. Bota umas calças compridas e vai dormir. Isso é quando a mulher já está revoltada. Você não me pega. Eu tive uma esposa, mas tive uma
Rafael, você é inteligente, Rafael. Tem 2 mãos, 2 braços, tira a calça. Mas aí você não pede para tirar a calça. Você, ô meu amor, deixa eu fazer uma massagem em você. Vai dando um cheirinho, uma coisa. Eu sei, aí, ó, eu sei que você trabalhou muito, que tá cansada, tal. Aí começa a subir a temperatura. Você tem que comer pelas beiradas. Ficar com pressa, não pode com Não vai pressa, resolver. né? Muito bem. Não. Gostei de saber disso daí. Né? Eliomar deve estar falando, porque assim, às Sim. vezes o homem, dentro do seu preconceito, no caso, dentro da sua construção social, a mulher tenta fazer, no caso, né? Tipo o beijo grego, dar uma Ele falou disso. pincelada lá mais embaixo, fazer um negocinho com Sim. a mão também, um toque. E eles como é que se diz? Se retiram, então, me respeite, você acha que eu sou o quê, tal. Esse corpo, ele é excitável, gente. Então, assim, tem que ter um acordo dessa cumplicidade entre o casal. A relação é os dois ali. E se tiver em 3, em 4, tem gente, camisinha, pelo amor de Deus, viu? As ISTs estão aí, mata, no caso. Então, ter esse cuidado, mas essa cumplicidade, esse respeito, para que você tenha a oportunidade de ter experiências maravilhosas no ambiente de segurança e conforto e respeito e diálogo. E assim, ó, você, né, que tá aí, sobe mais, vai para um ladinho, vai para cima, molha mais a boca, seca mais a boca, tá entendendo? Desce mais, vai dando as coordenadas. Tanto ela Pronto, tem mais uma perguntinha aqui, porque nós estamos já chegando perto, mais uns 10 minutos a gente acaba, e eu não quero que acabe sem essa pergunta. Sabonete íntimo, que a Eliomar falou, sabonete íntimo não é para toda hora que vai tomar banho. Por quê? Ele diminui o pH e aumenta o risco de infecções. O nosso corpo, ele tem um pH natural. Então, Exatamente. usou uma vez, o resto lava com bastante água. Depois da relação, é sempre importante fazer um xixi, né? Faz xixi antes de fazer e depois que terminou lá, faz outro xixi para o corpo, no caso, soltar, no caso, se tiver resíduo de alguma coisa. Sim, agora ouça, tem mais uma perguntinha aqui, que essa daqui é uma coisa que acontece muito. Eu agradeço não ter acontecido comigo, apesar que às vezes rola isso também. Eu não sei se é a ansiedade, principalmente quando somos mais jovens, mas a questão, isso foi um rapaz, amigo meu até, que fez essa pergunta, não sei se, não perguntei para ele, se era ele para não constranger, porque isso aqui é um papo que os homens ficam constrangidos. Exatamente. Ele disse, pô, cara, ele até confidenciou que às vezes ele diz assim, ele não chega na penetração, só tá ali na onda e já foi tudo para o água abaixo. E o pior, né, é que ele tem essa ejaculação precoce e não consegue manter a ereção, pelo menos naquele momento. Pronto. Ele disse isso, mais tarde um pouco ele vai de novo, só que vai acontecer de novo. Isso é um problema psicológico, é um problema físico, enfim, não sei. Diga aí pra gente. A ejaculação precoce está, na maioria das vezes, associada à questão psicológica, à ansiedade, à baixa autoestima. Porque o corpo ele só vai obedecer um comando mental. E aí, às vezes, no caso, antes, né? Todo mundo, antes de comer fisicamente, no toque, já comeu mentalmente. Claro, normal. Já terminou o serviço. E esse corpo só faz o quê? Vai desabrochar. Então, a psicoterapia com uma sexóloga, com um profissional, vai trabalhar as questões fisiológicas, vai dar técnicas para trabalhar o fisiológico e vai trabalhar técnicas mentais. E se precisar de ajuda de um remedinho, a gente também vai orientar esse paciente com atividade física, com ginástica íntima, com um papo reto, para que ele alcance o quê? Uma autoestima legal e a gente diminua essa ansiedade. Que provavelmente esse paciente, ele não é ansioso só nessa hora. Ele é um paciente que já tem quadros de ansiedade da vida. Essa hora é a pior hora porque o amiguinho não obedece e gera todo um sofrimento, um constrangimento. Entendi. Então, é importante também que se houver, no caso dele, não sei se é ele comentou, eu entendi que foi ele.
Olha, A procurar um masturbação, profissional, né? por vezes, não é nem... Peraí que a gente já chega na masturbação. Às vezes não é nem uma questão, enfim, de estar muito ansioso em relação ao sexo. É a cabeça do cara que não É está a funcionando cabeça e do ele não vai procurar um cara. profissional, vai procurar um psicólogo, vai explicar, vai resolver. Até porque, ele agora que você falou, lembrei, ele disse para mim que já tomou Viagra. Só que ele é muito jovem para isso, pelo menos é o que eu imagino. Tem 40 e poucos ou 50 anos, não precisa de Viagra. E ele disse que não resolveu o problema. Ele teve ereção, continuou ereto ali, do jeito que ele imaginou, só que não tinha como segurar e ejaculava. E aí fica Ó, um negócio estranho pra caramba, deixa, entendeu? deixa eu vender meu peixe. Manda ele Venda, conversar com a gente, que a gente vai treinar pronto, ele, vou no caso. recomendar. Porque Ele não assim, apareceu, disse que viria hoje, só se veio com o nome trocado, que eu não vi não, aqui na lista. porque é uma questão, é essa questão mental, é uma questão fisiológica. A gente vai treinar o corpo, vai treinar a mente. A maioria tem pacientes que têm vício com pornografia. O paciente com vício com pornografia, ele tende a desenvolver essa ejaculação precoce. Por quê? Porque a pornografia é fria. Eu faço o que eu quero aqui com o dedinho. E quando eu tô na presença do outro, né? Eu Sim. tenho que ter uma performance e respeitar esse outro. Não sou eu o dono de tudo. E isso me gera ansiedade. Quando o outro me olha, se eu sou aceito, se eu sou rejeitado. Então, tudo em momento. Então, Entendo. Pois bem, porque querida, estamos muitas chegando mulheres não perto do gostam, né? final. O Presta orgasmo. atenção, estamos chegando perto do final. Muitas coisas ficam ainda em aberto. Nós nem tivemos tempo de abrir aqui para o pessoal perguntar, só o Eliomar, o Rafael, o Nenê. As mulheres, nenhuma das mulheres fizeram perguntas, não tiveram coragem ou não quiseram fazer, entendeu? E, olha, aí o Leomar, que deve ser um macho daqueles alfa, sabe? Aquele que é igual Sim. touro. Ele está dizendo ali que pega 5 por semana, 3 por dia, é só beber uma cachaça, está resolvido o problema. E a gente Botou pra sabe que falar é torar. fácil e muitas coisas ficam mais difíceis. Mas eu não estou dizendo que ele não faça, atenção. Só estou dizendo que nós homens Sim. gostamos muito desse papo que pá, e pá, e as mulheres depois dizem assim, pois é, conversa vai, conversa vem, e eu estou lá esperando e nada acontece. Que também tem isso, infelizmente é uma realidade. Nós falamos muito mais, com muito mais, estou falando dos homens, muito mais facilidade da nossa potência do que da nossa impotência em relação ao sexo. E Quem é que comenta isso. com facilidade, eu falhei, a coisa não funcionou, não deu certo? Não. É raro, é raro. Isso, quando falamos isso, é com alguém de confiança que a gente tenha, tá certo? Para poder realmente saber solucionar a coisa. Não é assim, não. Mas, enfim, querida, veja, é um tema que atrai, que chama atenção, que nos dias de hoje, apesar de toda essa liberdade que você no início comentou sobre sexo, ainda continuamos tendo muitos tabus, Tudo muitos muito problemas. É fechado fechado. ainda. É, Porque mexe com esse ego, principalmente, mexe com é, essa minha estrutura de ética, de moral, de lei, de religião. exatamente. É, É isso, tudo isso. Por exemplo, né? O pessoal fala, porque fulana vai à igreja toda semana. Gente, eu conheci diversas que vai toda semana à igreja, mas que, sabe, depois que sai da igreja ou antes de chegar na igreja, o bicho pega. E somos diga-se de humanos, passagem, é um negócio né? A assim. igreja é a Pronto, igreja. pronto. É por isso que entre o padre e os seus discípulos acontece. É por isso que entre o pastor e os seus carneirinhos lá, ou as suas ovelhas, rola também. Então, isso é um negócio que é normal. O problema é que nós não queremos, nessa sociedade que vivemos, encarar isso com naturalidade. É como diz, por exemplo, Leandro Carnal. Se você tem no planeta 8 bilhões de pessoas, então você é um, tem mais 5, vamos imaginar, 3 bilhões de mulheres querendo bater papo contigo. Você escolhe uma e fica só com ela, algo está errado. O Ocimar Coutinho dizia que uma ejaculação só, isso está nos livros de Ocimar Coutinho, você sabe quem é, que trabalhava com fertilização para ajudar as mulheres a se engravidar. Ele dizia que uma ejaculação de um homem era suficiente, uma ejaculação suficiente para engravidar 2.000 mulheres. Então, o homem ficar com uma mulher só é uma loucura. Agora, vai explicar isso para a namorada, vai explicar isso para a noiva, vai explicar isso para a esposa, que ela não vai entender, porque nós vivemos numa sociedade que nos bloqueia. E eu também não estou dizendo que deve ser assim, tá certo? Agora, por outro lado, essa coisa de que pega os 5 por semana, 10 por semana, 5 na noite, gente, pode até ser.
mas numa idade determinada, e não é bem por aí, até porque hoje em dia tem que se tomar um certo cuidado. E outra coisa que nós não falamos, você disse, use camisinha. E eu vou lhe dizer, a camisinha me deixa acabado, me retrai demais, eu fico meio que naquela, meu Deus, tem que ser isso daí. Enfim, não é legal, não curto, sabe? Tem que ser, você usa, mas não é a mesma coisa. De qualquer maneira, minha querida, eu quero lhe agradecer e vamos pedir a quem estiver nos assistindo, faça aí o coraçãozinho, ó, pedir para que faça uma foto nossa. Ó, gente, faz aí, faz o print aí, manda para a gente esse print, manda para a gente, porque com certeza, se você mandar o print, nós vamos fazer uma live novamente, falando de mais outros temas sobre a questão sexual, sobre o sexo e principalmente como manter a atividade sexual entre os casais juntos há muito tempo, ativa, que não é sempre a mesmice, não é duvidar, não é ficar dizendo, você já não... Sabe, é terrível você ouvir uma coisa dessa. Você há 10 anos era vivo, agora acabou. Será que não é ela culpada disso? O inverso também é válido. Você já não é mais a mesma. Será que o inverso não é isso? Por exemplo, imagine uma cena também, até lembrei, não sei se eu posso falar isso, um rapaz me disse que às vezes ele está casado há muito tempo, acho que 21 anos, ele me falou. E a esposa pega no pênis dele, ele tem a impressão que ela está ordenhando uma vaca, fazendo assim. E ele diz, cara, isso não me excita mais, está me ordenhando uma vaca, não é legal, eu quero uma coisa mais carinhosa. E ela também já não faz mais, aí fiquei em dúvida, ela também não faz mais o sexo oral como fazia. Aí eu até perguntei, cara, você faz a tua higiene pessoal? Você faz aí a tua limpeza dos pelos, porque é horrível, sabe? Se o homem não gosta daquela penteadeira, imagina a mulher também. Não. Pronto. Ele diz que sim, que faz. É que ela não rola mesmo. Então, fica aqui no ar uma série de situações ou de sugestões que numa próxima live, querida, nós vamos fazer. Agora, antes de fechar, diga pra gente aí, onde é que o pessoal pode me encontrar? Não sei se você quer dar algum contato, algum número ou não, ou se é melhor te achar no Instagram, no Facebook, porque com certeza vai ter gente que vai tentar conquistar o teu coração, com segundas intenções, sabe? O pessoal falando, como falou aí, eu fico imaginando. Né? Eu atendo online, Brasil e no mundo. Eu hoje atendo em Camaçari e em Salvador. Meu WhatsApp, no caso, para contato, é 719-8896-3061. Tá, e o teu Instagram está aqui perguntando, o Rafael quer te seguir. O Instagram segue a gente para fortalecer o nosso projeto, manda suas perguntas, assim que a gente puder, a gente vai estar respondendo. @sexóloga Marileide Costa. Né? E assim, a saúde, no caso, é um contexto de não só falta de doença, né? Mas é sexual. Então, a saúde sexual, ela faz com que esse indivíduo viva muito melhor, né? Consiga enfrentar momentos de estresse, de ansiedade de forma mais positiva. E o diálogo, ele vai facilitar isso. Então, a psicoterapia. Por que psicoterapia? Terapia com psicólogo. E psicoterapia ligado à sexualidade tem que ser com um profissional que não tenha tabu. Vai ficar para outra. Lhe agradeço de coração. Papo super legal, mas estamos chegando ao final. E Beijo a live pode professor. Querida, muitíssimo obrigado. Estamos aqui juntos. Eu vou dividir essa live contigo. Se você aceitar, fica gravado lá no teu feed. Sim. Se você topar. Se não, também tá legal. Depois você veja. E eu vou jogar ainda hoje, se der tempo, no YouTube. Gente, beijão a todos. Muito obrigado. E até a próxima quarta-feira. E pega o nome dela aqui, viu, com a gente. Beijão. Tchau, querida. Valeu. Tchau.